Graças, paz, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E hoje eu quero fazer a exposição bíblica que está em Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46. Isso mesmo. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Acompanhe essa leitura bíblica junto comigo. Mateus 13, verso 44 a 46. Eu quero fazer hoje a exposição bíblica das parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Exatamente. Mateus capítulo 13, a partir do verso 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Está aqui, essas duas parábolas. Nós estamos meditando nas parábolas do reino de Deus. E é interessante que nós já vimos a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, que fala sobre a semeadura do reino. Isso. Daí nós vimos também as parábolas do grão de mostarda e do fermento, que fala sobre a influência do reino. E agora, com as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, nós veremos o valor do reino. Certa vez, o pastor John MacArthur, comentando sobre essas duas parábolas, ele escreveu o seguinte, preste atenção: essas duas parábolas possuem significado idêntico. As duas retratam a salvação como algo oculto da maioria das pessoas, mas tão valiosa que as pessoas às quais ela foi revelada estão dispostas a abrir mão de tudo para possuí-la. Pois bem, eu quero apresentar para você um pouquinho do contexto sobre essas duas questões que na época de Jesus era bem familiar. Tanto do tesouro que eram escondidos, como as grandes pérolas de valor daquela época. A descoberta de tesouros, por acaso, ocorria frequentemente no Oriente, devido às constantes mudanças de dinastias, revoluções e invasões de exércitos estrangeiros. Assim, os ricos, eles dividiam suas fortunas em três partes, quando acontecia algo ruim assim. Primeiro, eles empregavam no comércio, né? Eles investiam no comércio esse dinheiro. Segundo, eles compravam joias, acumulavam joias e era até mais fácil para participar de uma fuga. E terceiro, como de costume, eles enterravam em baús essas riquezas. O grande erudito do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, ele confirma essa informação. Ele escreveu o seguinte: Jesus terá pensado num vaso de barro contendo moedas de prata ou pedras preciosas. As inúmeras guerras que no decorrer dos séculos devastavam a Palestina, que por causa de sua situação entre a Mesopotâmia e o Egito, levavam muitas vezes a enterrar-se, em ocasiões de ameaça e perigo, o que era de valor. E a pérola de grande valor? Na época de Jesus, havia muitos mercadores e negociantes que viviam à procura de pedras preciosas. Realmente. E Joaquim Jeremias, novamente, ele nos informa que as pérolas eram, na antiguidade, artigo muito cobiçado. Eram pescadas, sobretudo, no Mar Morto, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Aí, Joaquim Jeremias, ele dá dois exemplos históricos de pessoas que adquiriram pérolas preciosas e caríssimas. Primeiro ele fala de César. O imperador César presenteou a mãe do seu futuro assassino, Brutus,
com uma pérola de 6 milhões de sestércios, que equivale a 1,2 milhões de dólares. E ele também fala de Cleópatra. Cleópatra deve ter possuído uma pérola de 100 milhões sestércios, que era uma moeda da época, que equivale a 20 milhões de dólares. Essas pérolas eram caríssimas, caríssimas. Pois bem, diante dessa explicação contextual, eu quero apresentar para vocês 3 lições. 3 lições muito importantes que nós aprendemos com essas 2 parábolas. 3 lições. Guarde isso, meu amigo. 3 lições extremamente importantes que nós aprendemos com essas 2 parábolas. Pois bem, a primeira lição que nós aprendemos com essas 2 parábolas é que ela mostra uma grande descoberta. Exatamente, uma grande descoberta. Nas 2 parábolas, Jesus usa a expressão "e tendo-o achado", e tendo-o achado. Exatamente. Na parábola do tesouro escondido mostra que o tesouro pôde ser encontrado sem que tivesse sido procurado. Exatamente. Olha o verso 44 que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compre aquele campo. De maneira inesperada. De maneira inesperada, ele estava ali trabalhando. Os comentaristas dizem que ele era talvez um funcionário daquele campo. E de repente, de maneira inesperada, ele encontra aquele tesouro escondido. Sabe o que isso simboliza, meus amados irmãos? Que Deus se revela aos seus. Exatamente. De maneira inesperada. De maneira muitas vezes improvável. Deus, ele se revela aos seus e ele chama para a salvação. Interessante que o apóstolo Paulo, entendendo isso, em Romanos capítulo 10, verso 12, ele escreveu assim: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e me revelei aos que não me pediam nada. É isso. É uma grande descoberta. É Deus se revelando àqueles que muitas vezes, de maneira inesperada nem procurava Deus. Mas Deus, ele se revela, chamando essas pessoas para a salvação. Agora é interessante que na parábola da pérola mostra uma busca desejosa e diligente. Verdade, porque olha só, no verso 45 diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Isso é, pessoas desejosas, buscando a Deus diligentemente. Aí eu lembro do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão, se me buscarem de todo o coração. É isso mesmo. Na parábola do tesouro escondido, é Deus se revelando a pessoas que até mesmo não o procuravam. E na parábola da pérola, é Deus também se revelando através da busca dos seres humanos. É isso aí. Agora nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que esse desejo no coração do ser humano, quem coloca é Deus. Quem causa esse desejo no coração do ser humano de buscá-lo é o próprio Deus. O reverendo Arival Dias Casimiro, comentando essas parábolas, ele escreveu assim, com muita maestria: um homem encontra um tesouro precioso, Jesus. E é o Espírito Santo que conduz esse homem e indica onde achar o tesouro. O reino de Deus é comparável a uma pérola de grande qualidade. O seu valor é inestimável e a sua beleza é única e incomparável. É isso. É Deus colocando o desejo no coração das pessoas para buscá-lo. Alguns, de maneira inesperada, são chamadas por Deus. Outros, Deus coloca o desejo no coração para que essas pessoas venham buscá-lo de maneira diligente. Eu lembro da palavra de Jesus
no registro de João, capítulo 6, verso 37 e 44, presta atenção, olha só o que Jesus falou em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E no verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É isso aí. Jesus, ele tem razão. Ninguém pode ir a ele se o Pai não o enviar. É Deus que coloca o desejo no nosso coração para buscá-lo com toda a nossa alma. Se dependesse do homem, ele sempre diria não, porque ele é um morto espiritualmente, como diz Efésios capítulo 2. Pois bem, a segunda lição que nós aprendemos com essas duas parábolas é que essas duas parábolas nos revelam um grande prazer. Exatamente. Primeiro, uma grande descoberta. E segundo, um grande prazer. Olha só, na parábola do tesouro escondido mostra a expressão e transbordando de alegria. Como está no verso 44. Volta comigo no texto, presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, transbordante de alegria, ele vai. É isso mesmo. É a alegria de encontrar a Jesus. É a alegria de entender quem é Jesus. Quem acha a Jesus encontra a verdadeira alegria e a plena felicidade. Ele acha a pérola valiosíssima e que traz sentido para a sua vida. Isso mesmo, é um grande prazer. Quando nós encontramos a Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa alma, o nosso coração se transborda de alegria. Em João capítulo 15, verso 10 e 11, Jesus ele fala a respeito disso. Ele diz assim: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Exatamente. Encontrar a Jesus é um grande prazer. Encontrar a Jesus é encontrar um grande tesouro ou uma grande pérola. Em Romanos capítulo 14, verso 17, o apóstolo Paulo entendeu isso também e ele escreve: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E certa vez o pastor John Stott, ele escreveu o seguinte: o fundamento da alegria dos cristãos é o amor inesgotável de Deus, que os envolve. A alegria humana brota do amor de Deus. É isso. Quando o ser humano tem uma experiência com o amor de Deus através de Jesus, é como se estivesse encontrando um tesouro que estava escondido ou encontrando uma pérola de grande valor. O pastor John Piper, ele escreveu assim: somos alegria para Deus quando Ele é o nosso tesouro. Para nós é uma transbordante alegria e para Deus é uma alegria quando Ele é o nosso tesouro. A terceira grande lição que nós aprendemos dessas duas parábolas é que essas duas parábolas nos revelam uma grande decisão. Exatamente, uma grande decisão. Preste atenção. Na parábola do tesouro escondido, encontramos a expressão: ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Na parábola da pérola, encontramos a expressão: vende tudo que possui e a compra. Isso mesmo. É necessário renunciar ou abrir mão de coisas de menor valor para ter algo mais precioso. O homem vende tudo que tem e compra o campo. Ele compra a pérola ou adquire a Jesus, renunciando a tudo que ele achava ser valoroso. É isso mesmo. Não significa necessariamente que nós compramos a salvação. Não. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando nós
encontramos a Jesus, ou somos encontrados por Ele, quando nós encontramos esse tesouro escondido, ou essa pérola de grande valor, nós renunciamos tudo, abrimos mãos de tudo para tê-lo na nossa vida. Eu pergunto para você, você deseja Jesus na sua vida? O que você renunciaria para ter essa preciosidade na sua vida? Pense nisso. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a pérola valiosíssima na nossa vida. Vale a pena renunciar coisas menores na vida para ter essa preciosidade no nosso coração e na nossa alma. Eu quero terminar com 3 aplicações para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida que está assistindo. 3 aplicações. 3. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus. Jesus é o nosso maior tesouro. Pense nisso, meu amigo. Jesus é o nosso maior tesouro. Ele é maior do que a nossa própria vida. Ele é maior do que os nossos relacionamentos. Ele é maior do que a nossa família. Ele é maior do que as riquezas, fortunas e patrimônios. Ele é maior do que os nossos sonhos. Ele é maior do que esse mundo. Ele é maior do que qualquer prazer que esse mundo pode nos oferecer. Jesus é o nosso maior tesouro. É isso que ele quis dizer, ensinar nessa parábola. Segunda aplicação, aquele que busca Jesus irá encontrá-lo. Aquele que se arrepende dos seus pecados. Aqueles que param de confiar em si mesmos, na sua moralidade, na sua caridade, e começam a confiar em Jesus, esses o encontrará. Exatamente, o encontrará. Aquele que busca Jesus sinceramente, diligentemente, desejosamente, irá encontrá-lo. Por quê? Primeiro que quem coloca esse desejo no coração do ser humano é o próprio Deus. E aqueles que o buscam o encontrarão. E terceira aplicação que eu vos faço é uma pergunta muito séria. Muito séria, presta atenção. Você está disposto a abrir mão de tudo, para ter Jesus como o grande tesouro da sua vida? Você está disposto a abrir mão de tudo nessa vida, para ter esse grande tesouro? Abrir mão das suas vaidades, dos seus vícios, dos seus prazeres, dos seus interesses mesquinhos, dos seus desejos egocêntricos, dos seus sonhos, para poder adquirir esse grande tesouro. Você está disposto? Se a resposta é sim, você entendeu. Se a sua resposta é sim, o Espírito Santo fez você entender. E a sua vida pertence a Ele. Se isso faz sentido para você, você é um bem-aventurado. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para a salvação eterna. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que você quer também? Então ore comigo nesse momento. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor se revelou a nós como um grande tesouro e nos chamou para a salvação. Obrigado, Senhor, porque um dia nós encontramos essa grande pérola e nós renunciamos tudo para ter essa pérola na nossa vida, que é Jesus e o seu reino. Ó Deus, fala ao coração de cada um que assistirá esse vídeo. Que o Espírito Santo faça-os entender que o nosso maior tesouro, a nossa grande pérola preciosa é Jesus na nossa vida. E que não há nada melhor nessa vida do que seguir a Jesus e experimentar o teu inesgotável amor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa grande riqueza na nossa alma. Que todos possam ter essa experiência, Senhor. Eu peço, eu suplico isso de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.
e até a próxima, se Deus quiser.